você... Foi desde o primeiro dia que você encarou, assim... Eu lembro que você falou assim... Eu não tenho leucemia, eu estou com Isso. leucemia, né? E em algum momento, antes de você encarar dessa... A meu ver, assim, foi a melhor maneira possível de encarar um momento difícil. Em algum momento você chegou a duvidar, a falar, a não ter esperança? Teve alguma virada de chave ou desde o começo você falou, eu vou encarar esse negócio? Eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha sentido déjà vu, que é aquela sensação que você já viveu, ou que algo já era pra você viver, sei lá. E naquele momento, eu lembro quando eu tive o diagnóstico, assim, logo no começo, quando eu não sabia ainda nem que tipo que era e tal, que meu pai tava no pronto-socorro comigo, minha mãe, meu marido, e meu pai pegou na minha mão e ele falou assim, filha, eu tô tão triste que você vai ter que passar por isso, mas eu tô sentindo, meu pai tem um feeling muito forte, assim, eu tô sentindo que vai estar tudo certo, mas eu tô muito triste que você vai ter que passar por isso. Ele falou isso pra mim chorando e eu segurando na mão dele. Naquela hora eu senti um déjà vu, assim, muito louco. Que eu Jura? falo, parecia que ou eu já tinha vivido aquilo, ou que eu já sabia que isso ia acontecer em algum lugar de mim. Eu não sei, foi uma sensação muito estranha. Então, eu meio que... Sabe quando você sente que você faz parte da sua história? Eu meio que aceitei isso, entendeu? Eu não cheguei a, em nenhum momento, ficar brava, por exemplo, com Deus, sabe? Falar assim, por que você tá me dando isso? Pelo contrário, sabe como é que eu tentava enxergar? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente. Acho que tudo depende de como a gente enxerga, né? Eu tentava enxergar de uma maneira assim: se eu tô com isso, existe um propósito, existe um porquê. Por que eu tô com isso? Não era assim, por que eu tô com isso? Era, por que eu tô com isso? Eu queria entender. Eu queria, tipo, entender o propósito daquilo. E aí, por isso que logo eu já falei nas redes sociais o que eu estava vivendo. Primeiro porque, assim, eu divido meu dia a dia sempre e, obviamente, num momento como esse, não tinha como não dividir, né? Sim. Mas eu nunca imaginei, primeiro de tudo, a força que isso ia me trazer de volta. Então, assim, a internet ela pode ser muito ruim, mas ela também pode ser muito maravilhosa. E no meu caso, ela foi muito maravilhosa. Ela me ajudou muito. Porque eu nunca me sentia sozinha. Eu tinha, tipo, uma legião de pessoas torcendo e rezando por mim de uma maneira tão linda. Mas, ao mesmo tempo, eu enxerguei ali um propósito, sabe? Eu falei, se tá vindo em mim e eu tenho, sei lá, milhões de seguidores e uma voz forte, de alguma forma, existe um propósito por trás disso. Talvez seja para dar força para outras pessoas, talvez seja para, sei lá, mostrar para alguém que está precisando ouvir, né? Então, eu meio que enxerguei isso como um propósito e isso me deu muita força. Então, eu não questionei justamente por isso. Assim, eu questionava o porquê, eu não questionava no sentido bravo, sabe? Que eu Sim. acho que tem aquela... E eu acho que tudo bem. Acho que vai ter gente que vai receber uma notícia dessas e vai questionar brava, vai questionar, às vezes, a fé, enfim. Eu não questionei a fé. Eu pensava assim, Deus, por que eu tô tendo isso? Me explica. Que eu tenho de que alguma aprender, forma, né? o que eu tenho que aprender? O que eu preciso passar? Entendeu? E aí eu acho que assim me deu muita força. Eu acho que a fé nesse momento é uma coisa que nos traz muita força e, e nos faz não nos sentirmos sozinhas, entendeu? Então eu me senti acolhida por Deus. Eu tive muitas e muitas provas de Deus durante todo o meu processo. Muitas mesmo. São pequenas e grandes coisas que aconteceram ao longo do caminho. Até os perrengues que eu tive, tipo, eu tive uma infecção, não era uma infecção, era um negócio lá que eu tive, no primeiro tratamento eu zerei, né, a doença, e aí eu tive uma febre alta que não passava. Então, assim, eu já estava pronta para ir para casa, né, eles já iam me dar alta, meus leucócitos, minhas células de defesa já tinham subido de novo, pós-quimioterapias e tal, já estava no, sei lá, 20 e poucos dias de tratamento, e eu comecei a ter uma febre muito alta, Que muito não era forte, que esperada. não era esperada. E aí os médicos começaram a me revirar do avesso, porque eles falaram, tô com medo de você estar com alguma infecção, se pega infecção nesse momento é muito grave, porque o meu corpo estava muito debilitado e tal. Então eles começaram a me revirar e nada, e não achavam, e não achavam. Até que eles descobriram que eu estava com um negócio, eu nem sei falar o nome, é um negócio, síndrome hemafagocítica, sei lá o quê, que é um negócio que meio que meu corpo começou a atacar ele mesmo, uma reação, inflamatória, que daí me deu essa febre muito alta. Por que eu tô falando tudo isso? Na hora, aquela febre foi horrível, porque eu já estava pronta para ir para casa e eu tive que ficar no hospital mais 10 dias
com uma baita febre, me sentindo péssima, e nada baixava essa febre, e tensa, tipo, fui parar na UTI 2 vezes, uma coisa horrível. Mas de uma coisa muito ruim, veio uma coisa boa, porque daí o que aconteceu? Nessa altura do campeonato, ele já tinha me falado que eu precisava do transplante. E eles já foram com urgência procurar nos bancos, né, de doadores de medula que tem aqui no Brasil e no mundo. Eles jogam no Banco Internacional. Universal? É universal, é tipo global. Eles jogam no Brasil e jogam ao mesmo tempo internacional, porque não é fácil de achar. E, inclusive, esse sistema é todo pelo SUS e é bem feito, é muito legal, assim, essa parte de procurar os doadores de medula. O doador de medula é diferente do doador de órgão sólido, porque não tem uma fila. Não existe fila, existe compatibilidade. Então, eu sei que o órgão sólido tem fila, tem, acho que, prioridade dependendo da idade e da situação da pessoa e tal, e não. No caso Isso é legal falar. É. Porque as pessoas falam, ai, mas é porque foi a rápido, Fabi... ela furou fila. Gente, primeiro, não tem fila. Eu vou como um número para lá e o doador é como um número para mim, tá? Então, o que eu tive, sim, eu tive muita bênção de Deus e eu tive muita sorte de encontrar um doador 100% compatível comigo. Mas essa febre que eu tive, quando eu fui para casa, eles falaram para mim que eu ia fazer um ciclo inteiro, que foi esse de 40 dias, ia para casa, ia ficar uma semana, 10 dias em casa, dar aquela respirada, pum, voltar para o hospital para fazer mais uma quimioterapia forte dessas, que eles chamam de consolidação. O primeiro tratamento eles chamam de remissão. O segundo de consolidação, para, tipo assim, continuar até achar o doador, que daí seria a terceira etapa, que seria o transplante de medula. Uhum. E se não acha, continua fazendo as químios para a doença não voltar. Então, eu tava tensa com isso, do tipo, precisa achar o doador e tal. E o que aconteceu? Eu fui para casa achando que eu ia ficar uma semana, 10 dias. Naquela semana, você não tá entendendo, eu programei tudo, assim, tudo dentro de casa. Eu não podia sair de casa, eu tava em isolamento, minhas filhas não foram para a escola. Todo mundo que trabalhava em casa, assim, de máscara, todo mundo tomando os maiores cuidados. Não podia ver minha mãe e meu pai, não podia ver ninguém. E aí eu fiz acampamento na sala com as crianças. Elas fizeram 5 anos enquanto eu estava no hospital. E foi um dia muito difícil para mim, porque eu não pude estar lá com elas comemorando e tal. Eu tinha uma viagem para Disney marcada para a gente comemorar na Disney, o aniversário delas. E tudo foi cancelado, até elas entenderem que a gente não ia mais para Disney, sabe? Enfim. E aí eu fiz uma comemoração em casa que foi a melhor comemoração. Elas falavam para mim, hoje é o melhor dia do mundo. Hoje é o melhor dia da minha vida, elas falavam. Você tem noção? Tava eu, elas e meu marido na sala, acampando. E, assim, foi maravilhoso. Então, eu fazia tudo naquela semana, porque eu falei, eu vou voltar, daqui uma semana eu vou voltar. Então, eu fui, sei lá, num domingo para casa, numa segunda. Isso depois da febre? Depois da febre. Melhorei da febre, eles descobriram o que era, eles trataram. Ah, detalhe. O que era isso, então? Essa febre era uma inflamação que meu corpo teve e uma reação muito forte às químios. E ela só cura também, essa síndrome que eu tive, só cura com transplante também. Então, ele falou assim, a sua cura para essas duas coisas é a mesma, que é o transplante. Aí eu falei, nossa, mas e aí? Aí ele não tinha me explicado na hora, mas ele falou assim, depois, ele me explicou que era uma coisa que poderia ter dado muito ruim. Então, assim, eu ter tido a febre e tal, graças a Deus, foi horrível, mas graças a Deus não virou grave como poderia ter sido. Então, ele falou, isso poderia ter sido muito mais grave, graças a Deus. Seu corpo avisou. Eles descobriram, a gente tratou, né? Eu tomei lá uns negócios que eles dão, umas infusões de imunidade, enfim, uns negócios. Não sei explicar direito, quem for médico e tá vendo vai saber, sei lá. E aí eu fui para casa com a intenção de voltar na próxima segunda-feira. Então, pensa, eu tinha uma semaninha em casa, e assim, comendo a comida de casa, e enfim, eu bati no microfone, desculpa. O que você mais valorizou nessa saída do hospital? Putz, tudo. Sabe o que é tudo? Primeiro de tudo, eu saí do hospital, eu senti um vento na cara. Tipo, você tá dentro de um quarto de hospital que você não pode sair de lá com janela fechada, você não tem noção o que é sentir um vento na cara. Nossa. E a gente não dá valor pra isso, entendeu? Eu saí do hospital, eu fazia assim, ó, sabe? Sentindo o vento na cara, respirando fundo. Eu chorava, eu tremia, eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei em casa, a gente não contou para as minhas filhas que eu ia sair. Por quê? Porque a gente ficou com medo de dar algum chabu, eu não consegui sair, enfim. Sim. Então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei de surpresa para elas. Elas gritavam, mamãe! Pularam em mim. E, assim, aquele abraço foi o melhor abraço da minha vida. E tudo dali em diante, tudo que acontecia, tipo, eu não podia ter minhas cachorras. Minhas cachorras eu tive que ficar um tempão sem ver, por causa de bactéria, etc. Então, Nossa, até gente. isso. Mas, assim,
tá na minha casa, tá no meu lar, sentir o cheirinho de casa, tá na minha cama, tá no meu chuveiro. Eu tava, obviamente, com catéter pendurado, tudo, mas assim, enfim. E quando chegou domingo, quando chegou sábado, eu ia para o hospital, teoricamente, na segunda internar. Meu médico ligou e falou assim: você pode vir na segunda fazer uma consulta? Aí eu falei: como assim uma consulta? Eu não vou internar? Aí ele falou: a princípio, não. Aí eu falei: ganhei um dia. Sabe? Cada coisinha eu ia comemorando, sabe? Ganhei um dia. Daí eu fui pra consulta e ele me explicou: olha, sabe aquela febre que você teve? Eu tô com medo de te colocar na quimioterapia pesada de novo e você ter ela de novo. E talvez o resultado não ser igual foi, de a gente conseguir te sarar. Então, eu quero esperar. A gente vai fazendo exame e eu vou esperar a gente tentar um doador e vamos fazendo exame, vendo se seu corpo tá ok, tá zerado ainda e tal. Ele preferiu esperar. Então, lembra que a febre era ruim, mas no fim ela foi boa porque eu fiquei em casa e fazendo exame, e graças a Deus a doença não voltou. E nesse meio tempo, eles encontraram o meu doador. E aí que eu falo que as coisas, quando tem que ser, elas fluem, né? Parece que Deus ele arma as coisas do jeito que elas têm que ser. Então, parece não, eu tenho certeza, mas assim, eles ligaram para o meu doador, que era um menino de 25 anos, dos Estados Unidos. Eu não sei mais nada, eu só sei isso. E você não pode saber? Não, por enquanto não. Até eu fazer 1 ano e meio do transplante, que é tipo setembro desse ano, outubro, eu posso dar entrada para falar que eu quero conhecer meu doador. Se ele quiser me conhecer, eles passam um contato para a gente se conhecer. Antes disso, não. Você vai querer? Muito, né? Eu preciso agradecer esse ser humano. Juro, eles ligaram para ele e falaram assim: tem uma pessoa, uma mulher de 37 anos que precisa urgente da medula e você é 100% compatível com ela. Você pode doar ainda esse mês? E aí ele falou, isso já era março, né? Aí ele falou: posso. Eu só não posso tal e tal dia. Ele deu 2 restrições de data e ele falou que podia. Tipo um anjo, né? Porque assim, pensa na sua vida hoje, se alguém falasse pra você tá cadastrada, doação de medula, óbvio que você vai falar, eu quero, mas assim, você tem 1001 compromissos, você tem filhos, você tem coisa, entendeu? Ele só virou e falou assim: posso. E no mesmo mês ele me doou a medula, no final desse mês, de março, ele me doou a medula. Então, quando eles me ligaram e falaram: a gente encontrou um doador 100% compatível, pensa na minha alegria, eu só... Como faz pra cadastrar pra ser doador de medula? Então, você tem que ir para um hemocentro mais próximo de você, isso é super importante falar que eles têm uma restrição de idade para doação de medula, para cadastramento de doação de medula, então tem que ter de 18 a 35 anos, ser saudável, e aí vai no hemocentro mais próximo de você e você basicamente dá uma amostra do seu sangue. É isso. Cadastrou. Depois disso, podem te ligar ou podem nunca te ligar. Então, as pessoas às vezes têm a sensação de: eu vou doar a medula, já vou lá e dou a medula. Não é assim. Você vai lá e se cadastra, porque daí você fica no banco e se alguém for compatível com você, vão te ligar.